Bom, muito boa noite a todos. Boa noite, Zé. Eu quero agradecer a presença de todos. Um pouquinho atrasado, bem verdade, não costumo atrasar. E eu só queria convidar para ocupar a mesa junto comigo a presidente do Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, a Isabel Conte, e a assistente social da Prefeitura, a Irani. Por favor, se vocês puderem vir aqui me acompanhar, eu agradeço desde já. Meire, se você puder fazer uma gentileza, distribui para os presentes cópia do projeto, para todo mundo, por gentileza. Muito obrigado, Vel. Acho que a gente pode aproveitar que tem pouca gente e fazer uma discussão um pouco mais informal. Se os presentes quiserem ocupar as bancadas dos vereadores para ter acesso direto ao microfone, fiquem à vontade. Acho que é até uma forma que a gente tem um pouco mais de liberdade aqui de conversar. Antes da gente iniciar as discussões, hoje, na data de hoje, a gente marca 1 ano da morte do nosso colega, saudoso colega vereador Joseí, e eu queria propor 1 minuto de silêncio antes para a gente começar os trabalhos. A reunião de hoje ela tem duração prevista de, no máximo, 2 horas. Acredito que, como estamos em poucos, eu acho que a gente pode antecipar aqui a questão. Eu peço silêncio à plateia, só 1 minuto para a gente poder acompanhar aqui os trabalhos. Tá? E nós vamos discutir o projeto de lei 70/2014, de minha autoria, que destina às mulheres vítimas de violência doméstica, que atendam aos requisitos da lei, 2% das unidades dos programas de loteamentos sociais de habitação popular no município de Botucatu. Eu quero destacar que, ainda mais pela qualidade aqui da reunião, é uma conversa, gente. Eu acho que aqui a gente não está para discutir se o projeto é bom ou se não é. Eu acho que a gente tem que discutir aquilo que já está proposto, né? Tentar resolver se isso vai ser bom para o município ou não. Essa é a primeira pergunta a ser respondida aqui na noite de hoje. E se a gente entender que isso é bom para o município, se a forma que está proposta é o ideal, né? Então, aqui, quem tiver sugestões, melhorias, alterações, eu acho que é o momento oportuno delas serem apresentadas para que a gente possa, de fato, ter uma discussão madura. Eu acho que a questão de encaminhamento de votação aqui na Câmara, isso é uma questão secundária que a gente resolve oportunamente. Quero também registrar a presença do vereador Carlos Trigo, que está adentrando o plenário aqui nesse momento. Como todos vocês estão com acesso ao projeto de lei, eu vou me reservar o direito de não fazer nenhuma observação, não vou ler aqui de novo para que a gente não seja redundante aqui nessa discussão. E aí, dito isso, eu quero fazer menção a algumas situações que acompanharam e que acompanham ainda a discussão desse projeto. A primeira é um ofício apresentado pelo Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres de Botucatu, presidido pela Isabel, apoiando o projeto de lei. Eu tive lá numa reunião no Conselho, onde nós pudemos discutir um pouco, enfim, aquela situação que a gente que está proposta aqui na lei. Temos uma emenda também acrescida ao projeto pela vereadora Rosiela, né, que ela entende que, na emenda dela, que todas as mulheres vítimas de violência doméstica devem ser contempladas pelo projeto, o que difere da minha redação original, onde eu faço a previsão de reserva de 2% apenas das casas. Uma outra situação que eu acho importante que seja colocada é que, após uma discussão no plenário, eu fiz a proposta de adiamento dessa sessão, da votação do projeto, para que pudesse ser realizada essa discussão com vocês aqui na data de hoje. E após essa primeira votação, onde foram levantadas algumas situações que, no primeiro momento, não faziam parte daquilo que eu acreditava, e que acredito ainda, com relação ao projeto, eu recebi também um ofício da Secretaria da Assistência Social da Prefeitura, representada pela Irani aqui com a gente,
aonde, acho que a Irani vai poder falar um pouquinho melhor para a gente, de uma maneira resumida, a Secretaria entende que o projeto talvez não auxilie na questão da moradia, não seja talvez uma maneira de desafogo para essa questão da mulher vítima de violência doméstica que não tem aonde morar. Então, acho que aqui é um momento legal da gente discutir isso, de repente, da Irani poder passar para a gente essa visão que talvez eu não tenha tido no momento da propositura, e, de repente, nos convencer, ou, de repente, a Isabel aqui me ajuda na contra-argumentação para que a gente possa discutir. E a ideia é mesmo melhorar o projeto, para que a hora que ele venha para votação aqui na Câmara, ele esteja maduro e essa discussão possa auxiliar os vereadores na hora de tomar a sua decisão. Tenho certeza que o vereador Carlos Trigo vai me ajudar a repassar para os vereadores aqui, e quero também registrar a presença do vereador Curumim, a discussão que aconteceu aqui nessa noite. Acho que quer começar, Isabel, com a fala? Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, vereador. Boa noite, plenário. Boa noite, companheiras do Conselho. E, primeiro, pedir desculpas com a minha voz, que eu estou com um probleminha nas cordas vocais. Então, vocês me desculpem. Então, o Conselho, logo que... Hoje, só quero fazer um adendo, hoje é o dia da luta pela eliminação contra a violência doméstica, né? Então, eu acho não, né? Você vê que a coisa ela vai tomando um formato que a gente está discutindo hoje, né? Então, não é à toa, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, que não é à toa. As coisas não acontecem por acaso. Então, logo que o vereador apresentou essa proposta, esse projeto de lei, o Conselho não entendeu muito bem a princípio e convidamos ele a comparecer na nossa reunião. Ele, estando lá, fez todas as colocações e, paralelamente a isso, nós também fizemos algumas sugestões. O Conselho aprova, sim, as cotas para as mulheres. Por que a gente aprova a cota? Porque não existe, ou o que existe de política pública para a mulher vítima de violência é raríssimo. O que tem de verdade, de real no Brasil, nessa política, é o seguinte: tem a Lei Maria da Penha, tem uma lei estadual no Paraná e tem, agora mais recentemente, uma lei municipal em São Paulo. Também a cidade de São Paulo vem com essa lei de dar as cotas para as mulheres vítimas de violência, também para os homossexuais, vítimas de homofobia. Então, o Conselho chegou à seguinte conclusão: isso é uma tendência. Essa lei aqui, ela veio e vai vir para ficar. Pode ser até que tenha mesmo que ter algumas alterações, né? O próprio Conselho sugere algumas alterações, mas que é importante, a cota é importante, no sentido de garantir e de começar a efetivar as políticas públicas para as mulheres vítimas de violência. Então, nós estamos aqui, é lógico que se precisar do Conselho para fazer algum ajuste, até a gente já mandou algumas sugestões, né? Também não digo que são as maiores, as melhores, mas foram algumas. E nós vamos apoiar, porque tudo que vier para ajudar a questão da mulher, o Conselho é o Conselho da Mulher, ele tem que estar junto, ele tem que apoiar. E a gente apoia nesse sentido. Nós entendemos que não existem políticas públicas no Brasil, e existem muito poucas, então é uma maneira de começar a trabalhar isso. Obrigado, Isabel. Irani, não sei se você, inicialmente, acha interessante fazer algum tipo de colocação. A palavra é sua. Bom, boa noite, vereador, tá, né? Boa noite, vereador, boa noite, Isabel, boa noite a todos os presentes. Eu penso como, né, assistente social, né, trabalhando hoje com a política social, né, a proteção social especial no município.
né, falando em nome da Amélia, que não pôde estar presente, né, porque ela está de licença pela perda da mãe, e por todos os anos que a gente tem de experiência com o trabalho de vítima de violência, eu acredito que toda e qualquer iniciativa é importante, só que também existem algumas restrições com relação àquilo que a gente pensa que pode estar melhorando a vida da vítima, certo? No caso do projeto do Isaías, tudo bem, ele é louvável. Só que, assim, o município, na realidade, pelo pouco que eu entendo de leis, gostaria que o secretário da Habitação estivesse presente, se for pela demanda do CDHU, não existe a possibilidade de fazer o atendimento, visto que o CDHU não reconhece vítima de violência como demanda para a habitação, para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Nós já tivemos, recentemente, 2 casos que fizemos o encaminhamento para a demanda indicada de vítima de violência, casos assim de atendimento pelo CREAS, a Vitória está aí, se precisar depois de complementar alguma coisa, ela é a técnica responsável lá. E os outros casos que eram situação de vulnerabilidade social, de assentamento, de ocupação irregular do município, foram atendidos. Os vítimas de violência, com todos os esclarecimentos da assistente social, psicólogo, estudo social, relatórios de atendimento, o CDHU não aceitou os relatórios e não aceitou a indicação para a demanda das casas, no caso que a gente indicou. Eu sei que existe uma lei do CDHU, eu não sei o número da lei, por isso que gostaria que o secretário da Habitação estivesse presente. E, assim, eu entendo que talvez o município não possa cumprir com isso em função da própria legislação do CDHU, que hoje não aceita a demanda de vítima de violência. Tá? Irene, só se você me permitir, e é uma questão que eu confesso que, quando da propositura do projeto, não tinha me passado isso pela cabeça. E eu escutei de algumas pessoas na discussão desse processo, de alguns vereadores, inclusive, que não estão presentes, é importante que se diga. No ofício encaminhado pela Secretaria, ele é claro e diz que esse projeto pode estimular a violência, pois isso seria uma forma mais rápida de aquisição da casa própria por um determinado nicho social. Essa é a posição da Secretaria. Essa é a visão de vocês como assistentes sociais, é isso? Não é a visão da Secretaria, porque todo e qualquer caso vai ter que ser muito bem analisado, atendido, acompanhado. O que a colocação que a gente fez é que poderia estimular, né, alguma situação de violência e que realmente, mesmo a gente acompanhando, num primeiro atendimento, num segundo, poderia estar passando para o técnico que aquilo fosse verdadeiro, né? Então, seria nesse sentido, mesmo porque todas as vítimas do município que passaram pela assistência e estão com risco iminente de morte, eu posso garantir para vocês que não estão mais no município, tá? Elas estão fazendo vida fora do município. A Vitória mesmo ontem foi acompanhar um caso fora do município. Então, assim, a gente tem várias situações. Os casos que são vítimas de violência e que permanecem no município, a realidade é a seguinte: acabam voltando a residir com o marido, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e permanece. São mínimos, 1%, acho que dos casos, nem isso, realmente gostariam de ter uma moradia, de trabalhar e de ficar no município. Então, é isso que eu posso dizer da experiência que a gente teve. Quero registrar também a presença da vereadora Rosiello. Se você puder aproveitar aqui, usar você um pouquinho, Irene. Uma outra situação que consta aqui no ofício
é que eu vou até tomar a liberdade de ler, que uma outra ação realizada em conjunto com a Secretaria de Habitação são as demandas indicadas, haja vista que 2 famílias de mulheres vítimas de violência já constam da relação para o recebimento de moradias. Você podia explicar para a gente mais ou menos como que funciona essa questão da demanda indicada, para ver se de repente, se o projeto de lei não é a alternativa, qual é? Porque eu já vi que existe, isso que na prática vocês têm realizado ações, né? Tá, inclusive esses 2 casos, na época, foram os casos indicados e que a gente teve o retorno negativo, que o CDHU não aceitou. Aceitou a demanda, como eu já disse, que estava em área do município, assentamento, mas não aceitou a demanda da vítima de violência. Tá? Bom, pelo menos de minha parte, por enquanto, é isso. Obrigado, Irani. Eu vou primeiro abrir a palavra para os vereadores. Eu não sei se algum de vocês quer fazer algum tipo de colocação. Vou abrir a palavra, então, para o público presente. Eu só peço que todos, a hora que forem falar, independente de quem sejam, de conhecerem a gente ou não, por favor, digam o nome completo primeiro e, na sequência, falam. Então, só para manter a ordem de inscrição, primeiro a Dora, depois o doutor André, depois a senhora. Pode, por favor, Dora. A Giovana. Tá, a Giovana, desculpa. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar esta casa por mais essa iniciativa, na pessoa do vereador Colino, nesse dia, né, de combate, aliás, Dia Internacional de Combate à Violência à Mulher, né? Desde a doméstica até aos locais de trabalho, e nas instituições, em todo e qualquer lugar que a gente sofra qualquer forma de violência, a gente está dizendo não. E aí, eu gostaria, assim, de pedir um esclarecimento para o vereador Colino, assim, baseado, gostaria de dizer que eu sou favorável a essa iniciativa, porque se o Paraná, São Paulo, já tem iniciativas nesse sentido, e a orientação hoje, não sei, assim, né, por algum motivo, então, não tem essa coisa de estimular a violência. Eu acho que a violência, ela tem raiz e estímulos, até na forma como se coloca as propagandas, o que se veicula na grande mídia, e assim, sabe? Eu não acho que você garantir um espaço de moradia para a mulher em situação de violência, né, assegurado os conjuntos habitacionais, isso seja uma causa de estímulo. E aí tem toda uma rede, né, Botucatu, eu acho que é privilegiado nesse sentido, de estar, né, junto com toda a estrutura, né, do município, de estar verificando para realmente ver qual é o caso, realmente qual é a situação. Então, quando se tem 2 colocações nessa casa, uma de um percentual fixo de 2%, e outras no sentido de que toda mulher vítima de violência seja contemplada com essa iniciativa. Então, eu penso que toda mulher que esteja numa situação, ela deva ser atendida, né? Assim, que ela necessite realmente Então, aí, nesse sentido, que eu gostaria de um esclarecimento, vereador Colino, em que dados o senhor se baseou para fixar esse percentual? Porque eu acho que o senhor também tem interesse, eu acho que essa casa e todos nós, que toda mulher que precise, né, desse lugar, numa situação de violência, seja atendida. Tá? Então, isso é uma coisa. Deixa eu terminar, porque daí já está. Então, seria... E aí, uma outra coisa, eu acho que a iniciativa desta casa, na proposição desta lei, não fica prejudicado, porque nós temos conjuntos habitacionais de iniciativa no município. Não tem? Os comerciários não tiveram uma iniciativa no sentido... Então, eu acho que o município, independente de outras esferas de governo, de iniciativas, né? E aí é uma coisa que, se ainda o Minha Casa Minha Vida não contempla, eu penso que esse debate pode nos qualificar mais para que a gente, então, demande isso junto ao governo federal e ao governo estadual, né? Que é uma coisa, eu acho que meia nova, assim, pelo menos assim, recorrente para a gente.
Muito obrigada. Obrigado, Dora. Com relação às suas perguntas, primeiro do percentual. No estado do Paraná são 4%, acho que você deve ter conhecimento da lei, né? No estado do Paraná, o percentual determinado lá são 4%. O percentual de 2%, eu entendi que era razoável, porque já existem algumas reservas já, né, no percentual determinado pela legislação quando a gente fala de loteamento social. Depois acho que a Irani pode até falar melhor que isso. E eu entendi que 2% seria um número razoável e que talvez não vinculasse tantas casas, porque, de fato, essas casas elas são destinadas a quem tem aquela questão de vulnerabilidade social. E a gente já vê que existem muitas reclamações daqueles que não são contemplados nos sorteios com relação às reservas das casas. Então, a ideia foi a gente ter uma reserva, ainda que pequena, mas que não atrapalhasse muito no montante. Ainda mais porque, de acordo com os dados da DDM, se a gente fosse levar a cabo, quem tivesse interesse, né, com relação a esse tipo de moradia, no ano passado, por exemplo, seriam 12 casos. E o que Botucatu trouxe de casas sociais, 1.500, fazendo uma análise no primeiro mandato do prefeito João Cury, sobrariam casas com relação a esse percentual. Então, foi daí que eu trouxe esse número. Tá? A outra questão que você me disse por exemplo, a situação dos comerciários, né, que houve a construção. Nesse caso específico, a legislação que eu faço a proposta hoje não se enquadraria, né? O comerciários, apesar de ter acontecido o estímulo do poder público à época, ele era uma iniciativa de uma classe de trabalhadores, como foi o Cabos e Soldados, né? E não um programa social. Então, não se enquadraria. E esse programa, a proposta do projeto, não é para iniciativas particulares, mas para iniciativas do governo, né? Então, não se enquadraria. Então, eu acho que esse dado que a Irani trouxe do CDHU é uma questão importante, porque aí não adianta a gente legislar, né, sobre uma situação que daí a gente não vai conseguir ser contemplado pelo programa social. Acho que esse é um dado que eu não tinha conhecimento até a noite de hoje, e acho que a gente tem que prestar atenção nele para poder discutir. Ficou alguma coisa, Dora, que eu deixei de responder? Então, mas eu acho que eu não me... Você não usa o microfone, por gentileza? Viu, Colino? O que eu estou dizendo é que a Câmara Municipal ela só pode legislar em relação ao que acontece no município. Tá certo? Eu só exemplifiquei com o comerciário porque eu estou dizendo assim, que nada impede, né, que o município tenha iniciativas, entendeu? E que daí esta lei ela estaria, então, contemplando as iniciativas populares de ambiência do município. Agora, eu creio que a gente pode ver como que a gente encaminha, então, para demandar junto à esfera estadual e o Minha Casa Minha Vida. Quer dizer que seria um movimento político daí. E daí, nesse sentido que eu entendo, né, que não prejudicaria caso, né, houvesse uma iniciativa municipal e que poderia, né? Obrigado, Dora. Só cumprindo o regimento, algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra? Irani, Bel? Não, no momento, não, obrigado. O próximo inscrito, doutor André, por favor. Boa noite, vereador Isaías. Boa noite aos vereadores Curumim, Trigo e Rose. É uma satisfação poder vir à presença da Câmara Municipal para debater um tema tão relevante para a sociedade botucatuense. Cumprimento também o nosso Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, pelo trabalho, pela presença. Cumprimento o público presente, aos funcionários e servidores aqui da Câmara Municipal. E o motivo da minha presença aqui é bastante singelo. Eu só gostaria de levar os presentes e os vereadores, assim como o nosso nobre edil, que teve a feliz oportunidade de designar essa audiência pública, a respeito de um tema que eu acredito que seja de maior relevo
e que talvez resolva a dificuldade apontada pela Secretaria de Habitação com relação a possível riscos de estímulo à violência como forma de consagração ou contemplação de porcentagem de mulheres para obtenção dessa casa, né, dentro dessa cota. A gente sabe que as políticas públicas afirmativas são tendência, né, são medidas que o Estado tende a adotar, e não poderia ser diferente na consagração da proteção de minorias, e estamos acostumados a ver uma série de proteção de minorias, não necessariamente quantitativas, mas qualitativas, sendo protegidas, como deficientes, afrodescendentes, homoafetivos, e não que eles não mereçam, mas as mulheres, de igual forma, podem ser e devem ser consideradas como uma minoria qualitativa, e assim elas devem ser tratadas no que se refere à legislação. Parece-me que negar simplesmente um projeto tão pioneiro e tão corajoso como esse, na verdade, é implicar ao município um verdadeiro retrocesso no que se refere à instituição de suas políticas públicas municipais. Verdade também que existe, e nós não podemos negar, o risco de distorção desse benefício, ou dessa política pública. Para evitar esse risco, eu acredito que essa discussão seja relevante e a gente deva pensar, talvez, num endurecimento dos requisitos para a concessão das cotas nas habitações sociais. Acho, e parece-me, que a abertura irrestrita para toda e qualquer mulher vítima de violência pode estimular esse comportamento, e, infelizmente, falo isso com muita tranquilidade, com mais de 10 anos de advocacia, onde já cansei de ver situações absolutamente insustentáveis do ponto de vista de violência doméstica. Não existe violência doméstica, e ainda assim as situações são postas, levadas a gente na OAB, levadas a gente em nosso escritório. Isso aí eu tenho certeza que a Prefeitura tem observado também através de seus técnicos. Para evitar esse comportamento, acredito, e não negar o avanço dessa lei, que o requisito do inciso 1, ao invés da apresentação singela do boletim de ocorrência, que é uma prova unilateral, qualquer pessoa pode fazer, não depende de manifestação de ninguém, né, basta o comparecimento à autoridade policial e será lavrado o boletim de ocorrência ao termo circunstanciado. Ao invés desse inciso 1, nós pensássemos em algo mais palpável, como, por exemplo, a sentença de primeira instância, a condenação do infrator, do agente criminoso em primeira instância. Acredito que, com a ampla defesa, o contraditório assegurados, se for o caso, a perícia psicossocial da vítima, do infrator, com a produção probatória que o processo criminal exige, teremos uma sentença, um pronunciamento jurisdicional, ainda não definitivo, não transitado em julgado, é verdade, mas para não esfera penal, como é o nosso caso, o trânsito em julgado não interfere, mas nos traz uma segurança no que se refere à realidade da existência do fato de aquela mulher ter sido efetivamente vítima de uma agressão nos termos da Lei 11.340. Parece-me que a prova unilateral do inciso 1 é um pouco frágil e pode realmente fazer com que comportamentos indesejados desvirtuem a finalidade da lei. Então, a reflexão que eu gostaria de colocar, eu não diria endurecimento, que parece que eu sou contra. Na verdade, eu sou absolutamente a favor de adoção de políticas públicas que visem a proteção dessas minorias qualitativas. Mas parece-me que a prova unilateral, sem exercício de contraditório, pode efetivamente implicar em distorção na aplicação do benefício, e aí a gente teria um problema sério, principalmente no que se refere a contemplar aquelas que realmente foram vítimas. É verdade que ninguém gosta de fingir que apanhou. Parece que ouvir que a mulher vai se estimular ao autoflagelo, ou vai se autobater, ou vai pedir para alguém bater nela para parecer que foi vítima de violência doméstica, é uma insanidade. Ninguém gosta de passar por esse constrangimento, ninguém gosta de passar por essa situação, mas acredito que a lei possa tomar esse cuidado para evitar que comportamentos temerários sejam adotados e acabem desvirtuando a nobreza de uma legislação tão pioneira e tão corajosa, pela qual eu cumprimento o vereador,
Cumprimento o Conselho, que também teve participação ativa na elaboração da lei, e rogo para que, em breve, nós tenhamos esse projeto aprovado em nosso legislativo, porque, de fato, vai marcar um passo importante na realização de políticas públicas afirmativas em nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor André, pelas suas palavras. Agora, cumprindo o regimento, algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra? Da mesa? Por favor, Isabel. Eu quero também parabenizar o doutor André. Gostei muito dessa proposta que ele fez. Uma coisa que, modéstia à parte, já tinha me ocorrido. E dizer que o Conselho, na nossa discussão, a gente gravou muito e bateu muito na questão do acompanhamento do município, que, no caso, hoje, é lá o pessoal lá da Vitória, do CREAS, né? Então, tem que ter também esse relatório do CREAS muito bem circunstanciado, né? Para que fique provado a necessidade. A próxima inscrita é a senhora Flora. Por favor, fique à vontade. Ainda bem que a gente tem um advogado aí, viu? Não, o senhor Isaías disse que tem... o senhor Isaías, e acho que uma assistente social falou que elas ficam numa moradia sigilosa. Então, nesse caso, ela já não vai poder mais ficar numa moradia sigilosa para o marido não ir lá fazer a sua violência que ele está acostumado, certo? Em segundo lugar, eu acho assim problemático, porque os dois brigam, ela ganhou uma casa, e como que fica o marido? Porque o Isaías disse assim, que não tem como, porque se são casados legalmente e não se separaram, ele também, infelizmente, ele tem uma parte nessa bendita casa. Então, o advogado que está aí, ele que vai orientar a gente como que fica essa situação. Porque se eu estou lá na minha casa, se eu brigo com meu marido, eu não vou querer dividir essa casa com ele. Mas se eu sou casada normalmente, eu sou obrigada a dividir com ele esses bens. A não ser que ela se casou com separação de bens, e aí o que ela, mesmo assim, ela conseguiu isso depois de casada, e ela tem ele tem esse bendito direito, né? E aí tem mais uma coisa aqui, instigar que o casal pode simular uma briga maior para poder garantir essa casa. O advogado fez esse comentário e eu já vi na televisão pessoas que a eles mesmos se agridem, se machucam e saem correndo por aí. Fulano me agrediu. Ou então eu pago alguém para fazer esse serviço, né? Como já tem prova por aí. E a minha colocação é essa, então a gente precisa pensar e repensar. Embora vocês já tenham no Paraná e outros estados que já fizeram isso e deu certo, vamos apostar que aqui em Botucatu também dê certo. Obrigado, dona Flora, pela manifestação da senhora. Essa questão patrimonial, de fato, é um problema que precisa ser enfrentado, mas, infelizmente, aqui no município a gente não pode fazer proposituras de lei com relação a esse tema, mas a preocupação da senhora é, de fato, muito pertinente. Algum dos vereadores deseja fazer uso da palavra? Só que me parece que essas casas, essas moradias, elas não podem ser vendidas, né? Então, e hoje não existe mais casamento com comunhão de bens também, né? Ainda quando eu casei tinha, mas hoje não tem mais. A próxima inscrita é a Giovana. Oi, eu queria parabenizar primeiro, né, a proposta de lei. É mais uma pergunta que eu tenho, né? A assistente social, não me recordo o nome. A Irani comentou que se fosse as casas pelo CDHU, que ele não reconhece a demanda pela mulher que é agredida, mas que ele reconhece a vulnerabilidade. Como muitas das mulheres acabam tendo que deixar a casa e os bens para fugir do agressor, não haveria um caso de colocar essas mulheres como sendo uma população vulnerável? Né? Uma pergunta.
Broto, eu queria convidar o secretário Broto para ocupar o lugar com a mesa aqui também, para fazer resposta aos questionamentos que eventualmente apareçam. Giovana, se você me permitir, eu vou tomar a liberdade, Irani, de fazer, de te dar essa resposta. De fato, eu acho que o caminho é por aí, né? Se a gente tem esse problema no CDHU, a gente tem que tentar fazer gestão política para resolver essa questão junto ao CDHU, né? Mas o CDHU ele é um órgão ligado ao governo do Estado. Então, até vou pedir para a secretaria que possa encaminhar um requerimento para a próxima sessão, inclusive em nome dos vereadores aqui presentes, para assinar em conjunto comigo, para que o presidente do CDHU possa incluir no seu rol de pessoas tidas como vulneráveis para o preenchimento de demandas indicadas das moradias, possam também ser incluída a mulher vítima de violência doméstica. Porque, de fato, aqui no município nós não temos como fazer essa gerência, mas a Câmara Municipal pode sim cumprir com o seu papel de assessoramento de políticas públicas e fazer um encaminhamento para o governo do Estado. Eu acho que a ideia é boa e a gente já vamos encaminhar e acompanhar para ver se é possível aplicar a demanda. Não, é mais isso mesmo. Porque eu acredito que, como vai ter assistente social, vai ter um critério, as mulheres vão ser acompanhadas, então, por esse acompanhamento, eu acredito que seja difícil uma pessoa acabar enganando, né, criando uma situação aí falsa, né? Mas por isso. Obrigada. Broto, boa noite. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Nós estamos aqui, Broto, já um pouquinho já adiantado, discutindo a questão da pertinência do projeto, se isso pode ajudar, se isso pode prejudicar o município. A Irani muito bem fez algumas colocações, a Isabel também. Eu não sei se você tem uma posição pessoal com relação a esse tema que você queira dividir com a gente. Nós estamos aqui nesse momento de reflexão para ajudar aí no debate se isso pode ser bom ou não para o município. Se você tiver alguma visão sobre o caso e puder contribuir com a gente, acho que seria muito legal. Gente, obrigado pela oportunidade. Peço desculpas, eu tive um imprevisto, era para ter chegado antes, não foi possível. Eu acho assim, essa questão da violência contra a mulher, de fato, é um tema assim, é uma coisa revoltante, inadmissível, né? Não tem nem o que falar sobre isso, né? Não dá para a gente aceitar, né, uma coisa dessas, né? Realmente, até arrepia, é revoltante, né? Não tem cabimento isso. Mas, enfim, é louvável, né, a gente está discutindo isso, né, um termo dessa relevância, né? Então, parabenizo a iniciativa, né, o vereador, parabenizo, porque se nós, enquanto legisladores, enquanto gestores públicos, se a gente não se voltar para esses temas e não tentar fazer alguma coisa, quer dizer, não tem sentido a nossa posição. Bom, com relação assim, essa questão de inserir isso nas regras da habitação, né, de interesse social, de fato, assim, rapaz, eu sou favorável, evidentemente, né? A gente, né, assim, se preocupa em resolver essa questão, né? De repente proporcionar uma moradia para alguém que foi vítima de uma violência e teve que abandonar seu lar. Mas assim, me preocupa a questão aí de como poder inserir isso, porque é o seguinte, ó, de fato, a CDHU, a gente tem algumas dificuldades. Porque assim, tanto o governo do Estado como o governo federal, eles têm regras próprias, tá? Então, a princípio, o que eles alegam é o seguinte, que eles seguem as leis estaduais, no caso da CDHU, especificamente da CDHU. O que eles nos alegam é o seguinte, eles seguem as regras estaduais, né, pelo fato do recurso ser estadual, tá? E, atualmente, eles aceitam assim, porque assim, a regra básica é sorteio público, né? Tanto a CDHU, como Minha Casa Minha Vida, a regra básica é sorteio público, tá? Porém, ambos têm algumas exceções que permitem indicações, né, diretas, sem o sorteio público.
Só que essas indicações são assim casos bem excepcionais mesmo, tá? Bem excepcionais. Que nem, por exemplo, a CDHU, ela permite indicações nos casos de vulnerabilidade e desde que o imóvel assim seja em áreas de risco, tem que ser tudo associado. Tem que haver a questão da vulnerabilidade e tem que haver a questão do imóvel ser em áreas de risco ou áreas públicas, né, áreas públicas, e que a prefeitura se comprometa a demolir o imóvel. São essas condições. Que nem, por exemplo, nós vamos ter agora em janeiro, né, inscrições para 71 casas lá de Rubião, né, que foram construídas com recursos da CDHU. Tá? Bom, então, nós vamos indicar algumas famílias, que nem, por exemplo, no Marajoara, nós temos 5 famílias que residem em barracos na via pública. Né? Tem as ruas que ligam o Marajoara com o Central Park, né? E agora acabaram o Central Park. Então, as ruas que ligam os dois bairros, tem famílias que moram construíram barracos nas ruas. Como não tinha ligação, porque o Central Park estava em obras, né? Agora o que acontece? Acabou o Central Park, para ligar o Marajoara no Central Park, tem que remover essas famílias. Então, nesse caso se enquadra. São famílias que estão assim em condições precárias, em áreas públicas, né? Então nós conseguimos, junto ao CDHU, indicar essas famílias. Tá? Mas é só. Tivemos outros casos que nós tentamos, de vulnerabilidade até, né, indicados pela Secretaria de Assistência Social, eles não aceitaram. Não, isso aqui não se enquadra nas nossas leis. Tá? Então, nós não vamos aceitar. Tivemos, inclusive, pedidos judiciais. Eu levei lá o ofício do juiz, pedindo para... Eles disseram, não se enquadra na legislação estadual, né, que o CDHU segue Eles dizem que a legislação estadual é soberana. Como o recurso é do Estado, então as leis municipais não se aplicam. Tá? Então, eu fui pessoalmente na CDHU, enfim, não foi possível. Tá? Então, essa é uma preocupação minha, né? Uma questão aí do ponto de vista de regras, de leis, etc. O Minha Casa Minha Vida é mais ou menos a mesma coisa. O Minha Casa Minha Vida, sim, ele só permite, é uma portaria do Ministério das Cidades, né, que rege toda a matéria aí com relação à seleção das pessoas, né? Todo o trabalho que a prefeitura faz de seleção e indicação das pessoas, assim, o município não tem assim muita autonomia. Nós temos que seguir a portaria do Ministério das Cidades, sob pena, se a gente não seguir a risca, de excluir o município, né, do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem toda uma preocupação imensa para não escorregar aí. Né? Então, ou seja, tem que ser sorteio público, né, com total transparência, nós temos todos os cuidados, a gente, as atas, os laudos, enfim, mas funciona assim. O município, que nem o CDHU, é sorteio público. Né? E agora o Ministério aceita indicações fora do sorteio, só tem uma exceção que eles permitem. Se nós tivermos um assentamento irregular. Assentamento irregular. Tá? É a única exceção à regra, é a única abertura que a gente tem para indicar direto. Que nem, por exemplo, quando saiu aqui em Botucatu, Santa Maria, nós conseguimos, tinha algumas famílias, né, que estavam nessa condição, foram indicadas diretamente. Tá? Conseguimos. Né? Mas, enfim, é só também. Agora, então, o Minha Casa Minha Vida, o que daria para a gente fazer, que seria possível? Eles têm, assim, sorteio público,
mas é separado por grupos. E assim, o Ministério das Cidades, eles já definiram 3 critérios que a gente não pode mudar, tá? Mas tem 3 critérios que é o município que define, né? São 3 critérios que o município define. Então essa condição poderia ser um desses critérios. Aí tudo bem, né? Mas mesmo assim tem que participar do sorteio público, né? Então enfim, isso pode ser um critério, tá? Né? Mas inserido no contexto aí de sorteio público, tá? Então, por exemplo, a mulher que estaria nessa condição, ela teria sim uma vantagem no sorteio, né? Poderia fazer parte de um desses critérios. Oi? Hoje não faz parte disso. Não, mas esses critérios são definidos a cada empreendimento. A cada empreendimento. Vem 3 critérios fechados do Ministério das Cidades e 3 o município define, né? Então, dentre esses 3 que o município define, né, nós poderíamos inserir um desses. Quem define esses critérios é o Conselho de Assistência Social, né? Então, assim, por exemplo, no próximo empreendimento que nós tivermos, a gente podemos levar essa discussão para eles, para o Conselho, porque assim, tem que ser ata, já é definida na portaria, é o Conselho que define, né? Então, a gente pode tranquilamente levar essa sugestão para o Conselho, né? Assim, seria um critério, acho que muito pertinente, muito tranquilo, né? Entendeu? Duvido que alguém não concorde com isso, né? Então, poderia ser um dos critérios. Só que aí, o que ocorre? Quando a gente abrir inscrição, no questionário da inscrição tem que ter um item desses. Teria que ter, porque senão também não tem como a gente depois, né, considerar esse critério. Tá? Né? Mas, enfim, aí seria uma possibilidade, né? Poderia ser um dos critérios. Tá? Né? Então, né, basicamente era isso. Obrigado, Broto. Sugestão muito interessante. Algum dos vereadores deseja fazer? Vereadora Rose, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, tenho várias coisas para falar a respeito disso. Primeiro, quando entrou aqui na casa, aqui na Câmara, um projeto do prefeito, criando o aluguel social, né, para as famílias que estavam em situação que precisava de defesa civil atuando, precisava, então, sair do imóvel. Eu fiz uma emenda para que as mulheres vítimas de violência fossem uma das beneficiárias do aluguel social, né? E essa minha emenda foi derrubada, né? Acho que os únicos vereadores que votaram favorável foi o Trigo, o Lelo, e não tenho certeza se o vereador Reinaldinho se votou. E, naquela oportunidade, depois eu analisei a lei, e lá estava escrito que as pessoas, famílias, em situação de vulnerabilidade social. Aí a emenda foi derrubada, não incluiu as mulheres vítimas de violência nesse aluguel social. Eu conversei com a Amélia, com a secretária, ela falou assim, mas, Rose, a mulher vítima de violência, ela está em situação de vulnerabilidade social. E, quando foi aprovada essa lei, tem uma comissão que avalia os casos. E essa comissão é formada pela assistência social, pela Defesa Civil e pela Secretaria de Habitação. Então, acredito que, nesse caso de uma mulher vítima de violência, está enquadrada em vulnerabilidade social, e talvez, então, ela falou, não, aí, se a mulher precisar, nós vamos conceder, porque ela está em vulnerabilidade social. Então, agora, o vereador Isaías pedindo para incluir no critério de que vulnerabilidade social seja que a violência doméstica seja um critério, sendo que há um entendimento nosso, né? Porque daí eu passo a entender realmente que mulher vítima de violência está em situação de vulnerabilidade social. Então, ela já está inclusa nos projetos do CDHU, nos projetos do Minha Casa Minha Vida,
A lei que cria o Minha Casa Minha Vida de 2009, que foi criada, o Broto me corrige, o secretário me corrige se eu estiver errado, já dizia na lei que foi criada, não a portaria de 2012, mas a lei diz que família em situação de vulnerabilidade social. Quando vem a portaria de 2011, já detalha um pouco mais esses critérios, né? E aí também dá permissão para os municípios criar outros critérios. Então, eu entendo que a mulher já está, vítima de violência, já está inclusa nesse direito, né? O que basta é o governo, né, municipal, de alguma forma, incluir elas, né? E aí não pode fugir do sorteio, entre todas que vão pleitear, né, Broto? Então, essa é uma reflexão. A outra questão é que, na lei de proposta do Isaías, eu fiz uma emenda também na lei, né, e a emenda não tá junto, anexa aqui, né? No projeto não está. No projeto original. Então, eu fiz uma emenda que eu compartilho com a Dora em relação aos 2%. Embora o vereador disse que foi com base nos dados da delegacia, por ser dados oficiais, eu acho que tem que constar no projeto de lei, na justificativa, e não consta esses dados oficiais para que sejam 2%. Então, existe essa preocupação de que todas as mulheres vítimas de violência tenham o direito, porque, senão, né, você garante para quem? E aí também entra na questão do sorteio, né? Fica uma situação confusa. E se for menos, aí as demais casas. E se for a mais, quem é a mais não tem direito, mas é vítima de violência. Então, é um dado assim, importante para refletir. E eu fiz a emenda que tira os 2%, a demanda que tiver, porque se for menos, será a quantidade de casas necessária. Se for a mais que 2%, será 3%, será 4%, o quanto necessário, ou seja, garantindo o direito a todas que sejam vítimas de violência, né? Além de compartilhar e concordar com já foi o doutor André, né, sobre assim, alguns dados mais palpáveis, né? Também acho importante isso. O relatório do CREAS está bem próximo nesse processo, acho importante. Então, essa é uma das minhas colocações. Por enquanto, é só. Obrigado, vereadora. A Isabel já foi providenciar a cópia da emenda da senhora para encaminhar para os presentes que tenham interesse em acompanhá-la. A questão do percentual, acho que a gente não vou entrar de novo nessa discussão, foi aquilo justamente que eu respondi para a Dora. Não existe nenhum embasamento científico para a escolha desse percentual. Foi uma maneira que eu encontrei de amenizar o número de reservas das casas. Não existe embasamento científico, de fato, não, mesmo oficial, vereadora. O número, ele partiu do meu entendimento da situação. Não partiu de... Os dados que eu tive acesso da DDM, não foram eles que me nortearam para chegar nesse percentual. Se fosse, talvez poderia ser um percentual até menor. Eu fiz um número de acordo com aqueles casos registrados oficialmente no ano e paralelo ao número de casas que foram construídas na cidade. Porque aquilo que eu disse no começo, eu entendo de extrema importância a proteção da mulher vítima de violência doméstica, e entendo, sim, que ela tem a questão da vulnerabilidade. Mas, se, por exemplo, o CDHU não entende, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Por isso que eu acredito que o encaminhamento do requerimento é pertinente. E aí, quando a gente fala da reserva, eu não acho justo estender para todas as mulheres vítimas de violência doméstica, pois, apesar de entender o problema que elas sofrem, a pessoa que também está em hipossuficiência social enfrenta o mesmo desafio, né? Então, a minha ideia inicial a gente confere um percentual para as mulheres vítimas de violência doméstica. Se elas forem um número superior ao número de casas reservadas, elas participam primeiro de um sorteio entre elas, né? Preenchem aquelas casas que estão reservadas, e, a partir daí, elas podem fazer parte do sorteio ordinário com as demais pessoas. É essa a ideia do projeto de lei, né?
não sei se isso ficou claro para todos os presentes. A gente pode concordar ou não com a ideia que eu tive, mas a ideia é essa. É a gente dar um alento, uma esperança. Eu acho que o projeto ele não tem a pretensão de resolver o problema, acho que até seria pretensão demais. É uma forma só da gente contribuir. E essa foi a forma que eu entendi que seria o melhor caminho para fazer essa contribuição. Isso foi o que eu consegui produzir de melhor, né? É evidente que a senhora tem todo o direito de concordar ou não, mas não tem embasamento técnico para esse número. Esse número eu tirei da minha cabeça, fazendo a minha análise com relação ao cenário que eu encontrei aqui na cidade de Botucatu. A senhora quer falar de novo? Não? Algum dos vereadores deseja? Por favor, vereador. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o vereador Isaías pela organização, juntamente com essa casa, para esta reunião pública, que, sem dúvida alguma, vem enriquecer ainda mais o processo democrático dentro de toda e qualquer discussão. Comentar a Isabel, comentar a Irani, Broto, os presentes aqui, os vereadores, Rose, Carlos Trigo. E queria destacar, vereador Isaías, o projeto de lei 70/2014, de sua autoria, ele realmente está imbuído das melhores intenções, das melhores qualidades, que está, claro que na medida do possível, claro que pode ser melhorado, não existe uma lei 100%, mas eu queria aqui destacar e cumprimentá-lo. E queria fazer um destaque ao que foi colocado pela Irani e pelo Broto, até em cima do que a vereadora Rose colocou, que eles foram muito objetivos nas suas colocações. Porque vamos deixar bem claro que a gestão pública hoje, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Habitação, como os dois colocaram, as vítimas de violência não estão ao léu. Elas estão, claro, que não estão respaldadas dentro de uma legislação. Precisamos verificar se essa legislação terá ou não uma eficácia dentro de um sistema, porque não adianta nada nós virmos aqui, como o vereador Isaías muito bem disse, aprovarmos um projeto de lei, sendo que, na prática, o objetivo final dele não vai se concretizar. Então, nós temos que se atentar a essa situação. Não adianta agirmos emocionalmente, que tenho certeza que todos aqui comungam da mesma intenção, da mesma ideia. Temos, sim, que proteger essas vítimas, que Botucatu está recebendo essa proteção. Irani muito bem colocou que até hoje foi uma vítima para ontem, né? Outra cidade tem uma medida protetiva nesse sentido. O que nós temos que tomar cuidado é que talvez seja mal interpretada a lei, porque a lei aqui está dizendo 2% das moradias populares a essas vítimas de violência doméstica. Às vezes, a interpretação passa a ser, com o vereador Isaías, que tem relação com a proteção da mulher, e não tem proteção alguma. A mulher, a vítima de violência doméstica, ela recebe essa moradia, ela vai para essa moradia, e o marido que agrediu ela pode ir a essa moradia e agredi-la, e continuar a agredi-la novamente. Como a dona Terezinha muito bem disse. Então, temos que avaliar, até eu quis fazer uso da palavra nesse momento, mas eu vim mais para ouvir e ter uma dimensão melhor, sem trabalhar com o fígado, e sim com a razão, para a gente poder montar esse projeto de lei, ou melhor, colocar algumas situações, como o doutor André muito bem expressou ali. Claro que com o seu vigor do projeto de lei entrando em funcionamento, que se concretize, que o CDHU, a Minha Casa Minha Vida, acate esse projeto de lei, aí sim nós estaríamos trabalhando um projeto viável, sem dúvida alguma. Não estou aqui me colocando contra o projeto, mas a gente também tem que ser realista e ver, porque nós, legisladores, sabemos que tem tantas leis bacanas de se apresentar aqui, mas na hora que você coloca ela em vigor, se ela der
de frente com a lei estadual, lei federal, ela se torna sem valor algum. Então, nós temos que se apegar. Claro que o vereador Isaías se atentou à legalidade da lei, mas nós temos que ver toda essa etapa do CDHU, que o Broto muito bem sabe os parâmetros todas essas pessoas de vulnerabilidade social que foram encaminhadas e rejeitadas, até me causou um impacto aqui, quando o Broto disse que tinha uma indicação, um encaminhamento do magistrado, de um juiz, e foi recusado pelo CDHU. Então, nós temos que se atentar, o vereador está de parabéns, assino com Vossa Excelência o requerimento, pedindo essas informações ao CDHU, porque temos que trabalhar com informações corretas, concretas, para a gente não vender aqui um sonho que chegue lá na frente não se realize. Então, essa é apenas a minha colocação, e eu só quero ouvir as opiniões, as posições de cada um, para a gente poder remeter qualquer tipo de outro comentário. Obrigado. Obrigado, vereador Curumim. A próxima inscrita para fazer uso da palavra é a Dora, novamente. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, por favor, se manifestem que eu vou fazendo as inscrições. Eu, assim, achei que veio enriquecer a intervenção do Broto e da vereadora Rosiello, né? Porque eu penso assim, o fato da gente estar debatendo essa questão aqui é de extrema importância. Porque, assim, qual é o principal? Porque depois como que vai fazer, onde você vai demandar, eu acho que a sociedade é isso. Você tem a necessidade, você tem um fato, né? E aí você vai lutar, todas as forças políticas, um pouco resolve aqui, outra ali, se junta e resolve aquela questão. Fico pensando se eu fosse uma mulher que estivesse numa situação que, né, com meus filhinhos, só tem um lugar para morar, e daí a coisa lá, o bicho está pegando, e já chegou no extremo, já todo mundo já viu, e não sei o quê, e eu não tenho para onde ir. Né? Então, eu acho que o foco é esse. Né? Quer dizer, que existem mulheres, né, que voltam à situação de alto risco por conta de que não tem um lugar para ela ficar com seus filhos, tocar a sua vida, trabalhar e não sei o quê. Porque, né? Então, o fato da gente saber que já foi demandado nessa casa, que eu estava sem essa informação, Rose, né, do aluguel social. E aí, enquanto o Broto colocava, ia rodando os debates aqui, eu estava pensando em alguma coisa desse jeito, né, prevista acho que na dotação orçamentária, e aí eu queria um esclarecimento da Secretaria de Assistência, se já tem algum recurso, porque se eu preciso da moradia, não tem onde ir, porque se esperar ainda, entrar no sorteio, não sei o quê, para depois, entendeu? Quer dizer, que demanda um tempo. Quer dizer, que se o bicho pegou, está pegando, e já chegou, precisa da moradia, é uma coisa assim. Quem tem fome, como é que o Betinho falava? Quem tem fome tem pressa, quem tem a necessidade de moradia tem pressa. Né? E longe está da nossa compreensão de que isso vai evitar a violência, porque a violência é uma coisa estrutural, é da sociedade capitalista, tá certo? Que mantém todo mundo se comendo, se brigando e não sei o quê, e a mulher é a maior vítima desse negócio, as crianças também. Os homens também por tabela, tá certo? Quer dizer que a gente está num caldeirão de violência. A gente faz esse recorte porque somos a metade e a gente está morrendo todo dia, está apanhando todo dia, está ficando aleijado todo dia dentro da nossa casa. Tá certo? Às vezes, até quando se pensa não tem violência, tem violência. É o jeito de acontecer. O jeito com que você é olhado, o jeito como você é entendido. Está tendo violência. Tá? Então, aí, eu não sei, sabe, Colino, de repente, essa lei, se ela não tiver viabilidade prática, de aplicação prática, ela poderia evoluir no sentido de se ter, não sei, porque daí tem que especificar, sabe, Rose, assim, que é a mulher vítima de violência. Aí, o grande guarda-chuva seria, se tivesse a possibilidade, um segmento social em vulnerabilidade, e daí ter uma especificação para a mulher vítima de violência, né, doméstica, aí, não sei o que está bem caracterizado na Lei Maria da Penha, o que é uma violência doméstica, e tudo, e tem outras especificações. E aí eu gostaria de, então, nesse sentido, quer dizer, como que você assegura um recurso, né,
E aí eu penso que a Secretaria de Assistência Social, junto com a Guarda Municipal e tudo, tem uma noção dessa demanda, mais ou menos, eu acho. Porque está fazendo Bolsa Família, não sei o quê. Alguma noção concreta, eu penso que deva ter. Né? Se juntar os dados. Se não tem, né, daí a gente poderia ver como, então, conseguir essas informações. E aí eu gostaria de perguntar para o secretário, ele é secretário, o Bruto é secretário da Habitação, se teria, como que é feito o sorteio, né, no sentido aí de cobrir a todas as pessoas, primeiro, que estão em situação, nessas situações todas que já são elencadas, né, pelos critérios aí, de aquisição da casa e com a inclusão dessa, se antes de fazer o sorteio das casas, se teria como atender 100% dessa demanda, da vulnerabilidade das pessoas, né, conforme está colocado. E depois fazer o sorteio. Ou se faz o sorteio. Porque a cota tem essa limitação que a Rose levantou. Porque se você tem, você estabelece lá, são 10 casos. Se você tiver 3 casos no dia lá das casas, sobrou 7. O que você vai fazer com as 7? Dependendo, fica amarrado, fica 7 sobrando. E se tiver mais? Né? Então, não sei, me parece que não sei, é uma proposta, tá certo? Se a lei ainda não assegura, mas eu acho que a gente está discutindo coisas, necessidades nossas, e a gente quer que todo mundo seja atendido e esteja bem, morando bem e tendo acesso, que é direito, né? Que é direito não só da mulher, como de todo ser humano, ter sua casinha para morar. Então, nesse caso, os empreendimentos, se teria um jeito de atender toda essa população, primeiro, e aí, depois, as que restarem, entraria no sorteio, porque daí todas as outras pessoas estão dentro dos conformes, de tudo que foi exigido dela. Então, é isso que eu queria falar. Mas se ele não tem a casa para morar, hoje tem a... Dona Flora, as manifestações só no microfone mediante inscrição. A senhora já é a próxima a falar, tá? Já fica combinado. Dona Dora, só para esclarecer com relação ao projeto, se os 2% forem um número além das casas que são necessárias, as casas que sobrarem, elas vão para o sorteio ordinário, como acontece com as outras casas. É essa a proposta do projeto. Eu não sei se a Irani pode falar para a gente um pouquinho do aluguel social, que foi uma das questões levantadas pela dona Dora. Na realidade, o aluguel social foram, na época, acho que uns 11 ou 12 municípios pesquisados para elaboração dessa lei, ou melhor, para a reestruturação da lei, porque ela já existia. Eu, enquanto assistência, não tinha conhecimento que ela existia, mas ela já existia. Na elaboração dela, a gente teve a oportunidade de estar participando das discussões. Ela, para a assistência social, ela não contempla o que a gente gostaria que contemplasse. Tá? Ela é assim, ela não fica claro aquilo que realmente a gente poderia estar atendendo da nossa demanda. Então, acho que é uma lei que ainda podemos, eu não entendo, talvez discutir, reestruturar novamente. O termo vulnerabilidade foi o termo que a gente, enquanto assistente social, conseguiu para que a gente tivesse a oportunidade de contemplar algumas situações. Hoje, o aluguel social, o recurso é da Secretaria da Habitação. Eu sou da Comissão pela Assistência, a Fabiana pela Habitação e o Paulo da Defesa Civil, que é o presidente da comissão. Posso dizer para vocês que os casos hoje, praticamente todos são demanda de área de risco, demanda de espaço público, que são os casos que o Broto até já citou, que estão no meio, hoje vai ser uma rua, então é de interesse público. E os 2 casos no município que a gente acreditava que pudesse ter moradia, né, ser demanda de moradia, e que não foram para o aluguel social, porque a gente entendia que 6 meses, renovado mais um ano, não iria atender a necessidade da família,
não foi contemplado. Então, esses casos ficaram fora do aluguel social e ficaram fora da demanda da indicação. O recurso é pouco, o Broto pode falar isso. Então, assim, o aluguel social ele está sendo executado no município, mas os recursos que a gente tem ainda não são suficientes para o atendimento da demanda que eu, assistência, entendo. Né? Não sei se o Broto tem essa mesma visão enquanto habitação. Eu acho que a gente poderia estar contemplando outros casos que hoje a gente não tem recurso ainda para estar contemplando, mas nós estamos com 9 casos, né, Broto? 9 casos atendidos pelo aluguel social no momento. Então, o aluguel social, ele, na verdade, ele é um dispositivo assim, ele tem duas características. Primeiro, ele atende a questão da urgência, tá? Né? Ele é uma coisa que a gente se consegue resolver rápido, vamos dizer. Né? Nós temos um caso, faz a reunião entre as pessoas que decidem, assistência, habitação e a Defesa Civil, resolve e né? Entender que é o caso, é rápido. Tá? Porém, é uma coisa temporária. Né? O prazo dele são 6 meses, podendo ser renovado por mais um período de 6 meses. Tá? Então, existe uma grande preocupação com relação a essa questão do temporário aí, né? Porque daqui um ano, acabou, a pessoa não pode mais contar com esse recurso. Né? Então, a hora que a gente concede, nós temos essa preocupação, olha, daqui um ano vai resolver ou não vai? Né? Porque se for uma situação que, de repente, não se resolve em um ano, quer dizer, daqui um ano você tem que, né, o poder público, né, resolve o problema, mas daqui um ano você vai pôr a família na rua de novo. Né? E aí? Como é que fica? Na verdade, assim, o propósito maior do aluguel social é para aqueles casos, quando tem conjuntos que estão para sair, né, e a pessoa está numa situação crítica, então o poder público paga o aluguel até sair a casa definitiva. Esse é a intenção, o propósito maior aí. Tá? Mas, enfim, né, que nem, ele consegue resolver, tem um mecanismo que resolve, assim, ele atende o caráter da urgência. Tá? Ao contrário por exemplo, de um conjunto habitacional, que demora, às vezes, 2 anos para conseguir, né, viabilizar, tem as questões de negociação, de aprovação, etc. e tal. Então, o empreendimento não é uma coisa rápida, não é. Se a mulher, por exemplo, ela foi vítima hoje da violência, não é o caso aqui, o tema principal, então vamos assim, colocá-la num empreendimento. Então, o empreendimento demora, né? De repente você precisa resolver hoje isso. Então, né? Nós temos essa questão aí, tá? E de fato, assim, só esclarecendo, que nem, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida hoje, ele prevê, assim, ele divide em grupos. Então, ele permite um grupo para idosos, tá? São 3%. Então, 3% das casas são destinadas para idosos. 10% das casas são destinadas para pessoas, para famílias que possuem pessoas com deficiência. Tá? E o grupão geral, né, para os demais. Então, hoje, é o que eu falei no comecinho, nós não temos amparo legal, né, para criar mais um grupo aí, mesmo que se aprove a lei, a gente não consegue inserir um grupo, né, seria um outro grupo, destinando 2% das moradias para as mulheres vítimas. Né? Por isso que eu disse, essa questão, hoje daria para considerar isso um dos critérios. Né? Tá? Porque o grupo geral, repetindo aqui, é um grupo de idosos, um grupo para deficientes e o grupo geral. O grupo geral, ele se subdivide
pela quantidade de critérios que a família atende. Então, você pega uma família, um critério, por exemplo, pode ser a quantidade de filhos, outro critério, mulheres, chefe de família, e assim. E um desses critérios poderia ser mulheres que foram vítimas de violência. Então, assim, quanto mais critérios a família atende, mais necessitada é a família. Então, ela tem maior chance de ser sorteada, né? Então, basicamente, é isso que eu queria esclarecer. Dora, só para a gente manter a ordem, tá? A dona Flora queria falar, eu já passo para você. Por favor, dona Flora. Eu acho assim que a Irani esclareceu, por exemplo, o aluguel social e esse senhor também, né, o Broto. E a Dora estava preocupada. Tem também a casa-abrigo. Agora, não sei se essa casa-abrigo fica 6 meses, por quanto tempo essa pessoa fica lá. Então, eu acho que a partir do momento que eu não tenho um lugar para ficar, eu posso ficar na casa-abrigo que o Estado e a Prefeitura têm essa casa, né? É isso aí. Na realidade, não é o Estado, Flora, é o município. Nós estamos em fase, né, aguardando a legalização burocrática de toda a documentação para a gente conseguir alugar uma casa, que é tudo muito burocrático. A gente vai ter um centro de referência de atendimento à mulher, que, se Deus quiser, em breve será inaugurado. Estamos aguardando. Agora, as casas-abrigos são assim, o período, geralmente, quando a gente tinha um convênio em Sorocaba, era pelo período de 6 meses. Mas eu posso dizer para você que nenhuma mulher, a Vitória está aí para confirmar, ficou na casa-abrigo no período de 6 meses. É isso, Vitória? Tá? Outra coisa que eu gostaria de informar, nós temos 2 casos de mulheres vítimas de violência do município de Botucatu, que foram contempladas com aluguel social fora do nosso município. Tá? Elas não quiseram voltar, estão em aluguel social para reconstruir a vida em outro município. E outra questão também que eu gostaria de colocar. Os técnicos do CDHU, psicólogo, sociólogo, assistente social, assim, discutindo num evento que teve, eles colocam assim, que o tema violência doméstica é uma coisa muito complexa, no sentido de que a própria lei Maria da Penha garante que a violência ela não é só física. Ela é moral, ela é patrimonial, ela é psicológica. Então, assim, eu penso que assim, é louvável o projeto, mas a gente também teria que se preocupar e fechar porque, assim, a violência psicológica, às vezes, ela é mais dolorida do que a violência física. Então, a gente também tem que se ater a essa questão também, Isaías. Tá? Dora, você quer fazer uso da palavra? Irani, para mim, eu não quero nenhuma violência, certo? Nem a vida psicológica não tem parâmetro, eu acho que tudo é muito, uma está ligada à outra. Mas aí, secretária, eu ainda retorno à minha questão, se nesse grupo geral o senhor vê a possibilidade de estar incluindo, né, num novo empreendimento, né, um dos critérios, a mulher vítima de violência doméstica, e aqui eu acho que há um consenso de que é uma população vulnerável, é só por uma questão mesmo de ajuste para este momento, para a gente evoluir, né, para formulações mais condizentes, né, com a realidade e tal, com o arcabouço dos critérios e tal. Aí, nesse caso, teria como, porque daí entraria no sorteio, né? Não teria um jeito dessas mulheres serem as primeiras participantes, ou essas primeiras serem sorteadas, ou pelo menos, nesse bojo, ter garantido que ela vai receber a casa? Essa é uma questão.
E daí, Irani, eu gostaria de saber, porque eu não sei se já foi aprovada a lei orçamentária para o ano que vem. Já foi? Vai ser? Já foi. Mas aí sempre que passa, como é que fala? Remanejo de verba, aumento de verba, sempre passa aqui durante o ano, né? Então, eu não sei se o aluguel social, ele entra nessa lei ou entra dentro do... Está na proposta, aluguel social. Então, a gente chegou um pouco atrasado, né? Porque daí eu queria perguntar para a Irani, se está pouco, de quanto precisa, porque eu acho que essa coisa é o primeiro que tem que acontecer, tá certo? O aluguel social, né? O aluguel social, embora seja 6 meses prorrogável por mais 6, em 12 meses, se houver uma coisa bem casadinha e tudo, né, eu acho que vai ser bem raro os casos que você não resolva. E eu penso que, se não tiver empreendimento, né, uma coisa no futuro que essas mulheres poderão, né, ter acesso, né, à moradia, eu penso que dá para pensar, que não vai dar para pensar aqui, mas acho que via conselho, né, Bel? E junto com a Câmara, junto com, né, com quem está mais antenado, e o secretário, né, que já, pelo jeito, acumula uma experiência, né, uma lida com isso, para que a gente, então, no caso de não ter empreendimento à vista, como que você resolve esses casos? Que eu penso, Irani, não sei se eu estou enganada, não deve ser muitos casos que vai demandar uma grande verba assim, para resolver uma moradia para uma pessoa. Porque, de repente, um terreno que ela tem, um meio terreno que ela tenha, ela mesma, durante esse período, ela mesma, às vezes, vai construindo e constrói tudo e vai. E aí, eu gostaria, assim, de pontuar que ninguém queira saber o que significa você ficar sem uma referência de moradia. Tá certo? Porque as situações, você pensa sempre naquela pessoa mais lá, não sei o quê. Entendeu? Então, a casa transitória é o primeiro, né? Talvez, assim. Mas você ficar lá uma semana fora do seu ninho é um negócio, ainda mais dependendo da motivação. Tá certo? Então, assim, a gente tem que olhar com carinho essa questão, sabe? E nos pensar mais coletivamente, inclusive, né? Que existe ainda muito aquele que está, né, mais assim, mais a coisa não atinge só assim, as mulheres mais pobres, sem emprego, sem uma renda e tal. Tá? Aí. Isso aí. Dora, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que a demanda de boletim de ocorrência da delegacia, né, os boletins, nem todos são demanda da área da assistência social. A média de boletim que eles encaminham para o CREAS mensalmente, acho que está em torno de 30 a 40 boletins de ocorrência. Mas as mulheres que aceitam ou que procuram, não são essas 30 mensais. Então, assim, se a gente for analisar a demanda, a porcentagem, aquilo que a DDM coloca, nunca a gente vai ter como estatística para atendimento. Esse ano, acho que nós não passamos de 20 mulheres atendidas. É isso, Vitória? Que estão nos grupos, mas que necessitaram de casa ou de ser encaminhado fora do município, nós não podemos dizer que foram mais do que 20 mulheres. Existem aquelas que são atendidas nos grupos, que tem o atendimento do psicólogo, faz o acompanhamento, mas que realmente tem a necessidade de sair do município ou que tem a intenção de reconstruir a sua vida. São só 3 casos que a gente indicaria de janeiro até hoje para a moradia. Tá? Então, assim, é alarmante, a gente sabe que deve ter muitas pessoas sofrendo violência, mas quando a demanda que chega para assistência ainda não é alarmante assim. Então, quanto que você precisa para
Dora, usa o microfone, por favor. É que senão a gente... Não, vamos fazer o seguinte, ó, o vereador Carlos Trigo está inscrito, Dona Marisa está inscrita, aí você volta a usar a palavra, só para a gente não perder a ordem, tá bom? Só terminando, Dora, o programa Aluguel Social não é da Secretaria da Assistência, é um programa da Secretaria de Habitação. Então, eu não posso dizer quanto eu preciso. Quem tem que dizer é o secretário da Habitação. O que eu posso dizer é o seguinte, que eu sou da comissão e a assistência participa como comissão na análise dos casos. Mas o programa é da Habitação. Tá? Não, deixa... Então, é o seguinte, o aluguel social, é evidente que os recursos, né, são escassos, né? E também, assim, é um programa que a gente teme também, porque, de repente, ele consegue, de repente, de certa forma, ser divulgado, a gente até teme que, de repente, comece a se criar situações aí, né? A hora que, imagine só, a cidade inteira descobre que tem o aluguel social. É uma preocupação, nem sei se eu devia dizer isso ou não, mas às vezes dá até um certo receio de acabar, pode ser um estímulo, entendeu? De repente, se criar uma situação de violência para ter um aluguel pago pela prefeitura, né? Olha só, não sei se é cabível ou não, mas, enfim, é preocupante também. Então, a gente tem que ter muito critério mesmo, muito critério, né? Mas, enfim, os casos assim que a comissão entende que se enquadra como aluguel social, existem recursos, né? A gente busca o recurso, não tem problema não, né? Os casos críticos que a comissão se reúne e entende que cabe, que encaixa no aluguel social, a gente busca os recursos, tá? Repito, tem essa preocupação nossa de não, de repente, abrir isso, estender isso, que aí, de repente, tem que até interromper um programa que é louvável, né? Que, de repente, ele começa a fugir da função dele. Sim. Obrigado, Broto. A palavra do vereador Carlos Trigo. Boa noite a todos, os vereadores Isaías, parabéns pela audiência pública, também por ser autor do projeto bastante importante. Boa noite também os colegas vereadores, Curumim, Rose, né, os demais da mesa, né, o secretário Broto, a Isabel, a Eleni, e os servidores da casa, os demais presentes. Eu não concordo muito quando eu ouvi, já outros que falaram já no começo, que isso pode incentivar as pessoas a ser agredidas para conseguir uma casa, pode ter alguma simulação. Porque isso vai ter um processo, um histórico, vai ter pessoas para avaliar. Então, acho que eu não acredito que alguém pode sujeitar até correr o risco aí de ser preso, né, para conseguir uma casa, de repente pode nem conseguir. Então, eu não acredito. Eu acho um absurdo pensar desse jeito. Eu não concordo. Eu acho que isso acho que não faz um vereador nessa casa votar contra. Não acredito que isso vai acontecer. Outro assunto também que foi comentado, que o CDHU acabou não acatando um relatório, acabou não acatando também um mandato judicial, mas eu acredito que o que nós estamos discutindo aqui é um projeto que vai virar lei, é uma lei, né? Aí o secretário até comentou que eles não cumprem leis municipais. Mas uma lei vale muito mais do que um relatório, tem muito mais força do que um mandato judicial, né? É uma lei. Aí, após essa lei, se for encaminhado relatórios, outros mandatos judiciais, de repente, pode até ser cumprido, porque a gente já tem uma lei na nossa cidade. Agora, o CDHU não vai cumprir lei municipal. Qual a lei? Não sei se o secretário tem conhecimento. Qual a lei municipal que ele não cumpriu? Uma pergunta para você, se tem conhecimento, se tem algum parecer que ele não cumpre as leis municipais, por escrito, se tem alguma coisa ou alguma lei que deixou de ser cumprida. Outro assunto também, eu estava aqui fazendo umas contas, 10% para as pessoas com deficiência, 3% para os idosos. E se for aprovado esse projeto
que se transformar em lei, 2% para as mulheres, né, vítimas aí de agressão. Então, são 15%. Em 1.000 casas, vai dar 150 casas. Ainda sobra, juntando todos, ainda sobra 850 para as demais pessoas. Então, acho importante, sim, esse projeto. Se ele for vir a plenário, que não houver nem retirada, nada que ele for mantido na hora do dia, eu vou votar favorável a esse projeto, e acho muito importante esse projeto para as mulheres vítimas aí de agressões da nossa cidade. Na verdade, é o seguinte, o Trigo, né? O que nos colocaram é o seguinte, que essa lei aqui, assim, é uma lei municipal. Ela seria aplicada na íntegra se o município um dia construir um empreendimento com recurso do município. Aí é indiscutível. Ponto. Né? Como são recursos estaduais e recursos federais, o que eles nos alegam que eles têm que cumprir as regras, as leis estaduais. Né? Enfim, a gente não... Trigo, se você me permite. Oi? Tem alguma lei municipal que eles deixaram de cumprir, que não cumpriu no nosso município? Que nem, por exemplo, a lei, agora, esse do CDHU, né? Nós temos uma lei municipal que diz que 10% dos imóveis teria que ser destinados a famílias que possuem pessoas com deficiência. Eles seguiram a lei deles, que não é 10%, se não me engano é 7%. Tá? Né? E eu tenho por escrito isso. Tá? Eu justifiquei, escrevi, não. Nós seguimos a legislação estadual, porque o recurso é estadual. Né? Então, assim, não é, veja bem, essa não é uma posição do secretário, não, é uma realidade. Né? Tá? Obrigado, Trigo, Broto. Senhora Maria, a senhora é a próxima inscrita. Boa noite a todos. Eu só gostaria de fazer uma colocação, que uma lei não vai resolver o problema da violência. É a soma de várias medidas que vai fazer com que a gente possa combater isso de uma forma eficaz. No caso, essa lei é mais um instrumento. Vários outros teriam que ser colocados também em ação para que a gente possa avançar realmente nesse caminho. Os outros pontos é mais para confessar minha ignorância através de perguntas. Eu gostaria de saber onde está definido o que é vulnerabilidade social. Porque parece que a vereadora Rose tem um entendimento, a mesa tem outro entendimento. Então, onde nós vamos encontrar realmente a definição de quem são esses vulneráveis sociais? Violência doméstica está incluída nisso ou não? O outro ponto que eu gostaria de perguntar é se tem muito se dito aqui sobre o estímulo à violência, porque daí o marido vai ficar interessado na casa, porque vai passar muito tempo. Então, se passar muito tempo, como eu disse, a lei é mais um instrumento. Isso é para aquela mulher que já obteve um socorro imediato, né? De uma outra forma, através de um abrigo, não sei como, mas é para aquela que já obteve esse socorro. E, no caso, essa mulher tem que ter realmente a posse desse imóvel, ou ela não pode ter só o usufruto desse imóvel, porque, dessa forma, esse marido violento não vai ter como requerer uma parte do imóvel onde ela está instalada? Eu não sei. E a última colocação que eu gostaria de fazer é sobre o estímulo à violência, que é uma expressão que nós estamos usando bastante. Mas eu acho que nós estamos usando essa expressão sempre
ignorando de que só vai haver uma contemplação ou não depois de que esses casos sejam estudados com profundidade pela assistência social. Não vai ser qualquer um que chegar aqui com um band-aid na testa que vai conseguir a casa. Muito obrigada. Eu acho que o entendimento de vulnerabilidade que a Rose tem não pode ser diferente do meu, mesmo porque nós temos a mesma formação, somos assistentes sociais. A vulnerabilidade, ela é garantida no sentido de que a pessoa está em abandono, negligência, situação de risco, pode ser social, pode ser pessoal, pode ser a própria violência, eminente de todo e qualquer risco. Então, geralmente, ela está em situação vulnerável. Ela pode estar num ambiente que a moradia não é digna, ela pode estar vulnerável até da situação de moradia. Então, assim, eu entendo que vulnerabilidade, ela contempla todas essas questões. Tá? A questão patrimonial, né, que envolve as casas, ela é um pouco mais complexa e a gente, infelizmente, não tem alçada para resolver aqui no município. Fazendo uma análise simples e preliminar da lei, num eventual caso de separação, ou enfim, a mulher ela mora num lar com seu marido, né? Esse lar, se foi adquirido na constância do casamento, é de 50% de cada um. Se não houver acordo entre as partes, provavelmente o juiz vai mandar leiloar o bem e dividir o percentual entre os dois. No caso do empreendimento social, a dificuldade é um pouco maior, porque existe a proibição legal de venda desse imóvel. Então, teoricamente, cada um dos cônjuges tem expectativa de direito de ser proprietário de metade daquele imóvel no fim do contrato. A discussão que a gente não tem como resolver aqui no município, e porque se trata de uma questão federal, é o que fazer com esse imóvel no caso do desfazimento da sociedade conjugal, né? No caso de uma separação. Teoricamente, cada um tem 50%. Mas 50% de que direito? Direito a quê? Né? Talvez o usufruto para o filho pudesse ser uma alternativa. Mas, ainda assim, a gente não existem hoje na lei critérios objetivos para que a posse, né, que a posse é quem usa a casa, diferente da propriedade, que é em nome de quem ela está, seja definido. Então, é uma questão importante, mas os instrumentos legais que nós temos hoje não respondem essa questão. Essa é a verdade. Ficou alguma questão que a gente não respondeu? Marisa? Ficou alguma questão? A vereadora Rosa e o próximo é o senhor Humberto, fica tranquilo. Viu, Marisa, a questão da vulnerabilidade social, complementando, concordo plenamente com a Irani, esse entendimento é um entendimento que é lei. A partir do momento que aprovamos, né, o Sistema Único de Assistência Social, isso em 2004, né, Vitória? Foi um entendimento de vários estudos e conferências a níveis municipal, estadual, federal, encontros de profissionais da área, discutindo assistência social. Então, se chegou a esse entendimento do que é vulnerabilidade social. Então, isso está incluso na política da assistência social. E que deveria ser seguido e entender que mulher vítima de violência está inserido na vulnerabilidade social. É muito triste ouvir quando assistentes sociais faz um relatório declarando que a mulher vítima de violência está enquadrada como vítima em vulnerabilidade social e pleiteia uma casa do CDHU, e isso não é concedido, né? Então, é muito triste para nós, enquanto assistência social, no qual a política, a lei oficializada não é cumprida, né? Então, existe também esse confronto, né? E nós, assistentes sociais, ficamos indignadas. Mas isso é uma coisa. Outra coisa, eu fico feliz, Irani, de ter casos sendo atendido pelo aluguel social. Embora a minha emenda não foi aprovada, a Amélia cumpriu e, realmente, né, vocês, profissionais, estão atendendo essa questão. E discordando um pouco do Broto,
que um ano dá a moradia, o aluguel social, e a pessoa depois vai estar na rua de novo. Depende muito, porque cada caso é um caso, cada história é uma história, e cada mulher é uma mulher, e conforme o atendimento que você dá, o acompanhamento a essa mulher, em um ano, em 6 meses, ela refaz a vida dela, né? Então, ela pode estar abrigada 6 meses, estar abrigada um ano, e ela pode até voltar com o marido numa outra perspectiva de relacionamento, depois de um trabalho feito pelo CREAS, pelos profissionais. Então, não só olhar o lado negativo, olhar o lado positivo também, de que vale a pena, sim, 6 meses, um ano de aluguel social para as mulheres, né, vítimas de violência. Né? E ela também sentir essa autonomia dela, porque se não fica 6 meses no abrigo de Sorocaba, tem que olhar a causa, o porquê disso. De repente, o aluguel social ela fica, então é uma forma de trabalhar diferenciada. Então, analisar por vários aspectos, né? E aí só o profissional que está no dia a dia atuando pode avaliar melhor isso. E aí o que o Broto falou em relação à pergunta do trigo, ou seja, quem paga, a lei vale para quem paga as moradias. Se o recurso é do governo federal, que vale a lei federal. Se os recursos estadual para fazer a moradia popular, o que vale é a lei federal. Agora, a lei federal diz que, além na lei de 2009, quando instituiu Minha Casa Minha Vida, diz que, além dos critérios estabelecidos para os estados, municípios, além dos critérios estabelecidos, os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do Minha Casa Minha Vida, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação. Aqui nós não temos conselho de habitação, né? Quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Então, vai de encontro, como o senhor fala, mas também dá uma certa autonomia para o município, mas não pode fugir das regras da política habitacional a nível federal, e também fala dessa aprovação aí do Conselho Municipal de Habitação, que nós não temos aqui, né? Na verdade, assim, nós não temos o Conselho Municipal de Habitação, mas a portaria diz o seguinte: quando não existe esse conselho, é o Conselho de Assistência Social que define os 3 critérios adicionais, né? Então, o conselho, no nosso caso, é o Conselho de Assistência Social que definiu nos 2 empreendimentos esses 3, os critérios adicionais, né? Que um desses critérios pode ser a questão aqui da mulher vítima de violência, né? O que eu tinha colocado, né? Só que, assim, é o que eu disse, é um critério, mas a gente não consegue fugir do sorteio, né? Senhor Humberto, por favor, o senhor é o último inscrito na noite de hoje. Só um segundinho. Pois não. Eu queria só esclarecer o seguinte: a nossa preocupação com relação ao aluguel social é concedê-lo e cuidar dos casos para que, de fato, as situações se resolvam no decorrer dos 6 meses ou de um ano. Então, nós temos que ter, assim, temos que ser criteriosos, né? Não dar o aluguel, mas cuidar para que isso se resolva nesse prazo, né? A gente não pode, assim, deixar de ter esse cuidado. Não é que eu sou contra o aluguel de forma nenhuma. Tanto sou a favor que ele foi criado e aprovado agora, né, pela minha secretaria, né? A iniciativa foi nossa. Tá? Obrigado, Bruto, por favor, senhor Humberto. Humberto, Arte Convívio, boa noite aos vereadores, à mesa, à plenária. O que me traz aqui é entender que não tem base científica, mas uma experiência de pelo menos 12 anos de adoecimento psiquiátrico por violência de pai. Eu digo uma coisa, a vida em família é uma vida violenta, onde os comportamentos são ditados desde a hora que você nasceu. Você tem que cumprir certas obrigações sem que você tenha condições para exercê-las. Você tem que mostrar que você é potente e capaz, um Estado falido da ditadura militar. Ainda 88 foi um ano de colheita de democracia.
Acho que tem que ter mecanismos de defesa de cidadania, mas tem que levar em consideração que mulheres adoecem na mão de homens. São homens que também estão adoecidos pelo vale-sexo na fábrica. Estão adoecidos pela ganância de um proprietário que os faz se rebentarem no setor industrial para manter a qualidade da matéria-prima. Então, eu queria só sintetizar o seguinte: a minha preocupação mais objetiva, sem tanta desabafo, é o seguinte: as casas do CDHU ou da Minha Casa Minha Vida devem ter uma planta que se preocupe com acessibilidade e mobilidade. Eu falo isso em nome de Maria da Penha. Sem isso, Maria da Penha não faria a lei que rege essa casa, esse movimento que está sendo colocado com 2% de vulnerabilidade e agressão de casos. Só isso, muito obrigado e boa noite. Obrigado, senhor Humberto. Antes de fazer o encerramento e da gente fazer o encaminhamento da audiência, eu queria convidar os vereadores Curumim, Carlos Trigo e Rosiello a, junto comigo, fazer a entrega, para aproveitar aqui a ilustre presença da Isabel aqui nesta casa. Na sessão de ontem, Isabel, uma moção de minha autoria, tá? É uma moção de congratulações para o Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, na pessoa da presidente Isabel Cristina Rossi Conte, extensiva a todas as integrantes do referido Conselho, pela realização da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, de minha autoria, apoiado pelos vereadores Rosiello, Curumim, Lelo Pagani, Carlos Trigo e Valmir Reis. Eu peço que você me acompanhe até aqui à frente do plenário. Os vereadores, por favor, para a gente proceder à entrega. Pedro, você, por favor. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Acho que foi uma noite muito proveitosa. Acho que as discussões foram muito interessantes. Durante todas as falas, as sugestões, os encaminhamentos, eu e a Isabel ficamos aqui decidindo qual talvez fosse o melhor destino para esse projeto de minha autoria. E, fazendo uma análise muito clara, e eu acho que bastante objetiva, eu acho que ficou claro que a ideia é interessante, mas talvez a forma da minha propositura não seja a ideal nesse momento. Então, o que eu discuti com a Isabel aqui é que, para vocês todos possam nos entender, esse projeto já teve a sua discussão iniciada na Câmara. Isso significa que ele não pode mais ser alterado da forma que está. Ele tem que ser mantido do jeito que vocês receberam, com o corpo do projeto e as emendas que eu apresentei e que a vereadora Rose apresentou. Então, o encaminhamento, combinado com a Isabel aqui, na segunda-feira, na próxima sessão do dia 1º de dezembro, eu vou fazer um pedido de retirada da pauta do projeto e nós vamos ampliar essa discussão junto com o Conselho, fazendo algumas plenárias lá no Conselho, nas reuniões ordinárias, onde a gente vai convidar as secretarias de assistência social e de habitação para participar conosco, para que a gente possa pegar essa ideia embrionária, aprimorar os conceitos que foram discutidos, acatar algumas das discussões aqui, das sugestões que foram apresentadas e talvez apresentar um projeto melhor do que esse que eu apresentei inicialmente. Eu agradeço demais a atenção de todos, em especial a presença dos vereadores. Por favor, vereador. Não, só para convidar também, como está na lei, o Conselho da Assistência Social, que os novos critérios passam pelo Conselho da Assistência Social. Muito bem observado. Então, é importante. É o que substitui o Conselho da Habitação, né, Bruto? Afinal são eles que, de fato, né,
define os 3 critérios adicionais. A portaria prevê assim, que é o conselho que define. Perfeito. Muito pertinente. E além da presença dos vereadores, eu queria fazer um agradecimento especial à dona Marisa, minha mãe, que veio aqui acompanhar a nossa audiência. Muito obrigado a todos e uma boa noite.